vamos falar sobre o uso do nome de Jesus Cristo. Nas Escrituras Sagradas tem a história de uns jovens sacerdotes, filho de sacerdote, que viram os discípulos expulsarem demônios no nome de Jesus Cristo. E propuseram, dentro de si, realizar essa mesma motivação. Então, eles procuraram um endemoniado e disseram para o endemoniado: em nome do Jesus Cristo de Paulo, sai dele. Os demônios que estavam naquele endemoniado falaram através do endemoniado: nós não reconhecemos você. Nós reconhecemos sim Paulo, mas vocês, nós não reconhecemos. Vocês quem são? E eles ficaram numa situação terrível. Aí então os demônios que estavam naquele homem deram uma surra neste jovem sacerdote. Chegaram todos decompostos. Tremenda surra. Tentaram usar o nome de Jesus Cristo, mas não estavam aparelhados para o uso do nome. Então vamos ver alguma coisa que pode nos contribuir, dar uma contribuição para a gente chegar no ponto de um dia usar o nome de Jesus com a devida eficácia. Então, algum dos pontos que eu vejo aí é uma passagem que diz: filhinhos, em João, vós vencestes o mundo. Aí está uma das condições para se usar o nome de Jesus Cristo com poder. Nós temos que vencer o mundo. Tem outra parte que diz: vocês venceram os falsos profetas. Olha outra condição para a gente usar o nome de Jesus, quando nós vencermos os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Quem são? São as tradições dos homens. Jesus Cristo falou sobre a tradição dos homens. Quando ele falou com Nicodemos, ele falou a respeito das tradições dos homens. Ensinamentos de homens, doutrinas de homens, crenças de homens. Nós temos que vencer isso. São os falsos profetas. Se nós estivermos seguindo crenças erradas, nós jamais poderemos utilizar o nome de Jesus com poder. Porque estaremos andando nos caminhos do atalho. Deixamos o caminho da verdade. Pois Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Vocês somente vão a Deus, o Pai, através de mim. Mas o homem o que é que faz? Ao invés de pegar a palavra, o verbo divino, que é Jesus Cristo, que está nas Escrituras Sagradas, ele vai e se endereça para as interpretações dos homens, as denominações dos homens, que são produtos de interpretações de homens. E as Escrituras advertem: maldito o homem que acredita em outro homem. Então eles estão andando onde? Onde? Eles estão se fazendo âncora onde? Na força, no braço, na habilidade do homem. Deus não pode alcançá-los. O nome de Jesus não vai ter poder na boca deles, pois estão pondo sua força, a melhor força que eles têm, a força mais poderosa do universo, que é a fé, do lado errado, na âncora errada,
nas interpretações dos homens, nos entendimentos dos homens, na sabedoria dos homens. E tudo que provém da carne é carne. E a carne não pode lutar com o reino espiritual. E aí que está. Somente aqueles que venceram os falsos profetas, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Por que são falsos? Porque estão baseados nas interpretações, ensinamentos de homens. Não estão iluminados pelo Espírito Santo. Pois Jesus disse a importante papel do Espírito Santo. O Espírito Santo vai tomar do que é meu. E o que é de Jesus Cristo? A palavra dele, que ele recebeu do Pai dele e entregou para nós. Mas o Espírito Santo vai pegar essa palavra e vai nos fazer lembrar. Quer dizer, vai colocar essa palavra de uma forma verdadeira, pois o Espírito Santo tem a função de nos guiar em toda a verdade. Isso quer dizer, significa que não haverá dúvida nos ensinamentos do Espírito Santo, pois ele vai nos guiar em toda a verdade. Por este caminho não haverá o reino da incredulidade, mas teremos os alicerces da fé, a fé segura. Então, nós teremos a fé segura onde? Nas iluminações, revelações dadas pelo Espírito Santo. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Esse é um dos segredos para nós sairmos vencedores no uso de Jesus Cristo, no uso do nome de Jesus Cristo. Aqueles jovens sacerdotes que os espíritos imundos falaram, nós não reconhecemos vocês. Eles não conheciam estas coisas. Eles não conheciam a operação do Espírito Santo em nós. Eles não reconheciam Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida. Então, não tinham autorização para usar o poderoso nome de Jesus Cristo. Resultado, fracassaram. E tem outra passagem que diz que nós temos que vencer o diabo. Neste mundo nós temos uma luta espiritual contra o adversário, pois esse adversário ele tem uma meta definida. A meta do adversário é matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer com o ser humano. Matá-lo, roubá-lo e destruí-lo. Quer ver ele numa poça. Quer ver o homem quebrado. Pois ele odeia a imagem que o homem traz dentro de si. Porque fomos feitos à semelhança de Deus. E ele é espírito. Ele não gosta das obras de Deus. E nós somos obras de Deus. Deus fez a matéria. Nós somos matéria. E quando Deus fez tudo, ele falou, tudo foi ótimo. Muito bom. Bom. Por isso que esse adversário, ele quer destruir, roubar, matar o homem. Ele vai implantar isso com espírito de ódio, espírito de inveja, espírito de mágoa, espírito de tristeza, espírito de depressão. São avenidas do diabo para o homem se sentir abandonado, desprezado, quando nas Escrituras diz, eu sou o teu Senhor. Eu sou aquele que te cura, Jeová Rafá. Eu sou. Deus é tudo. Eu sou o teu provedor. Olha, quanta base de segurança para nós lançarmos a nossa âncora da fé e sairmos vencedor nas
as aventuras desta vida, nos sopros desta vida. As Escrituras dizem, você pode estar passando pelo fogo, mas eu estarei com você. Pode estar passando pelas águas, eu estarei com você. Qualquer que seja a situação, ele vai estar do nosso lado. Isso nos traz segurança. Estas coisas o inimigo não quer que saibamos. Por isso que Deus diz nas Escrituras, meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que ter conhecimento para arrumarmos armas espirituais, para nos levantarmos contra essa força espiritual que é o diabo e seus anjos, cuja missão é matar e roubar e destruir o homem. Então, nós temos que saber como lutar. Nós temos que saber como nos apropriar das armas de Deus. Armas espirituais para enfrentar forças espirituais e forças poderosas. O homem em si mesmo não tem capacidade para enfrentar as forças espirituais. Ele vai precisar de ter as armaduras de Deus. Uma das grandes armaduras de Deus e que está escondida dos nossos olhos e que a gente não enxerga é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Pense um pouco, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vou repetir de novo para sentir. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que fez o quê? Tirou o pecado do mundo. Por isso que ele vai ser considerado como a justiça nossa. Ele é a justiça nossa. Isso quer dizer que nós somos justos, porque Jesus é a nossa justiça. Ele pagou o preço dos nossos pecados, do pecado da humanidade toda. Ele é a nossa justiça. Que ponto de vista Deus tem agora para olhar para nós? Ele vai nos olhar como puros, como sem pecados. Por quê? Porque ele vai ver através de Cristo. Ele vai nos ver através de Cristo. E Cristo, ele tomou o nosso lugar e deu o lugar dele para nós. A pureza de Cristo, ele passou para nós e pegou o nosso pecado. Por isso que ele pagou o preço com morte de cruz. Depois da morte de cruz, ele foi para o inferno. Lugar do julgamento, lugar da condenação. Ele sofreu todo o preço. Ele pagou o preço. O nosso preço já está pago, está liquidado. O inimigo não pode mais lançar acusação sobre nós. Paulo vai dizer, quem é que pode nos condenar? Quem é que pode condenar aquele que está em Cristo? Pois quem está em Cristo, nova criatura é. Olha aí a nova criatura. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tirou o pecado do mundo. Então, diante do ponto de vista de Deus, Deus nos vê sem pecado, nós podemos chegar com confiança, com ousadia diante do trono de Deus. E aí então, nós podemos pedir a Deus. E Ele pode conceder-nos. Mas vamos lembrar uma coisa, e aí vem o nome de Jesus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ir a Deus com o nome de Jesus Cristo. Esse nome representa, nós vamos na sua autoridade. Jesus, nós vamos ao Pai na sua autoridade. Nós levamos a presença do seu nome. Veja o uso do nome de Jesus Cristo. Ele nos autoriza, no seu nome, chegarmos à presença de Deus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. São coisas que aqueles sacerdotes jovens, filho de sacerdote, não sabiam e foram usar o nome de Jesus contra os demônios.
Eles não tinham este conhecimento, eles não estavam vestidos com estas vestiduras, eles não tinham estas armas espirituais. Resultado, tomaram uma bela surra dos demônios. Chegaram em frangalhos por não ter esse conhecimento. Então, nós poderemos usar o nome de Jesus Cristo quando nós vencermos o mundo e as coisas que o mundo oferece. Quando nós vencermos o diabo, o nosso grande adversário. E quando nós vencermos os falsos profetas, as tradições dos homens, os ensinamentos dos homens, as religiões, as denominações. E quando nós aceitarmos essa grande proposta que está escrita na palavra de Deus, Jesus Cristo, ele fez o quê? É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nos cobrimos com a justiça de Jesus Cristo. Sermos a justiça de Deus. E Deus, então, vai nos ver puro. E com o nome de Jesus Cristo, a gente se apresenta ao trono do Pai. Por isso que a Escritura diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares espirituais. Olha que autoridade nos é dada e que passou ao largo e nós não vimos e nós não sabíamos. Hoje está levantada diante dos nossos olhos. Vamos usar toda essa armadura espiritual ao nosso favor. Vamos até o trono de Deus, nesse poderoso nome de Jesus Cristo. Porque agora nós podemos usar esse nome. Jesus pagou o preço. Ele esteve aqui, enfrentou o diabo. Ele ensinou como enfrentar o diabo, resistir ao diabo e fugirá de vós. Quando Jesus foi tentado, ele disse, está escrito, Satanás. O diabo veio e tentou de novo, ele falou, está escrito, Satanás. O diabo veio e tentou, ele falou, está escrito, Satanás. E o diabo teve que se retirar. Jesus usou as armas espirituais e ele venceu o diabo. Agora nós temos que vencer também o mundo, as fascinações do mundo, os convites do mundo. Temos que vencer as ansiedades do mundo, pois tem uma ordem que diz, de nada andeis ansiosos. Isso é quantas coisas do mundo. E depois temos que vencer os falsos profetas, que são as tradições dos homens, os ensinamentos dos homens, as seitas dos homens, as denominações dos homens, as religiões dos homens. Aí então, com o uso do nome de Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome, e diante da presença desse nome, da autoridade desse nome, no céu, na terra e no inferno, todos os seres têm que se dobrar. Nós estaremos revestidos de autoridade. Como usar o nome de Jesus Cristo. E as condições que temos que conhecer para a nossa guerra espiritual. Nós temos a vitória. Vencer o mundo, vencer o diabo e vencer os falsos profetas.